Olá, amigos do canal Importante é Saber. É com prazer que eu estou voltando aqui mais uma vez, retornando a playlist livros, trazendo hoje um pouquinho de história, um pouquinho de Segunda Guerra Mundial, num livro que vai trazer um evento que marcou muito a história dessa guerra. Um evento que está completando aí 80 anos, que trouxe muitas mortes, que trouxe o reacendimento de um sentimento de orgulho para os norte-americanos. Já devem estar desconfiando do que eu estou falando, né, gente? Mas, detalhes, só depois de eu rodar a vinheta. Vai, editor! Então, gente, sem mais delongas, eu quero falar hoje desse livro aqui, olha. Pearl Harbor. Acho que todo mundo conhece um pouquinho, né, desse ataque japonês, né, a base norte-americana de Pearl Harbor. Nós temos aí filmes, tem algumas séries que retratam um pouquinho desse evento. Ficou famoso. Tem toda uma literatura a respeito, muitos livros. Apesar de que esse livro que eu estou trazendo para vocês, gente, ele é de 1957. É um livro muito antigo, mas que está inteirinho, está conservado, um pouquinho amarelado, mas que eu gosto muito. E para mim é um dos melhores livros que retratam o que aconteceu efetivamente em 7 de dezembro de 1941. Mas antes de falar do ataque a Pearl Harbor, eu queria falar um pouquinho do Japão e de toda essa rivalidade que a gente podia ver entre o Japão e os Estados Unidos. O Japão, gente, é um país pequeno, num arquipélago, né, com pequenas ilhas, tem uma ilha maior, e que sempre necessitou muito de espaço, de expansão territorial. Não é à toa que desde 1937, ou seja, 4 anos antes do ataque a Pearl Harbor, o Japão já se encontrava em guerra, né, na Guerra Sino-Japonesa, onde havia necessidade de tentar conquistar alguns territórios chineses para saciar a sede japonesa de expansão. Então, gente, a questão da guerra já era uma rotina para o exército japonês, o exército imperial. E o Japão, ele aproveita muito bem a Segunda Guerra Mundial para expandir o seu território, né? Enquanto a guerra se desdobrava na Europa, com conflitos sangrentos entre a Inglaterra e a França inicialmente contra a Alemanha, depois a dupla frente de batalha, né, quando a Alemanha ataca a União Soviética e passa a lutar tanto na frente ocidental quanto na frente oriental. E aí começa, na verdade, a grande derrocada da Alemanha. Mas o nosso foco aqui não é a Alemanha e não é a Europa. Eu quero falar um pouquinho mais da Ásia e da América, no caso dos Estados Unidos. Então, gente, voltando ao tema, o Japão ele aproveita-se da Segunda Guerra Mundial e começa a se expandir. Ele conquista Singapura, a Malásia, a Birmânia e a Indochina, né, que eram colônias, muitas delas francesas e inglesas. E os relatos da época sempre destacaram a crueldade dos soldados japoneses quando conquistavam e quando venciam os conflitos. Não se tinha muito aquela ideia de prisioneiro de guerra, de respeitar o inimigo, né? Muitas vezes a gente tinha a morte, a tortura, faziam parte do exército japonês. E esse conflito com os Estados Unidos já vinha de uma rivalidade desde a década de 20, na verdade, né? Nesse período, os Estados Unidos vetaram uma série de exigências japonesas sobre os territórios da China. Então, assim, o Japão tentou, num primeiro momento, aí, uma disputa meio que não bélica, né? E os Estados Unidos sempre, de alguma forma, atrapalhavam as investidas japonesas. E, além disso, os Estados Unidos ainda mantinha naquela época uma base militar nas Filipinas, que para o Japão era uma grande ameaça, porque o Japão, além de ter desejo de conquistar as Filipinas, via aquela base ali com muito receio, porque tinha os Estados Unidos muito próximos deles. Então tudo isso gerava todo um pavor, uma vontade de querer acabar com os Estados Unidos.
e começa-se a haver uma doutrinação da população japonesa sobre a necessidade de se vencer os Estados Unidos. Só que, na verdade, gente, assim, toda essa doutrinação ela era fruto de um grande desconhecimento, porque o Japão não tinha total ciência do que era o poderio econômico e bélico dos Estados Unidos. Atacar os Estados Unidos, como bem falou Franklin Roosevelt, era despertar um gigante. E o Japão não teve esse feeling de que não se deveria, né, ameaçar, estimular alguém tão grande que poderia, num simples estalar de dedos, destruir o Japão. Mas mesmo assim, mesmo contra o almirante Yamamoto, que foi um grande líder militar japonês, que era contrário ao ataque, por entender que não se tinha como vencer os Estados Unidos numa batalha. Ou seja, para o Japão, seria muito bom ficar ali na Ásia, pegar um território ali, pegar outro acolá, ou seja, mas não querer dominar o Pacífico e para isso, né, subjugar os Estados Unidos, porque seria uma grande derrota. Mas a vontade da maioria venceu e se estabeleceu um plano de atacar os Estados Unidos, aonde eles viam que seria o maior impacto, né? A grande fraqueza dos Estados Unidos. Para eles, acabar com o poderio da Marinha norte-americana era o grande desejo, o grande sonho. Porque sem uma marinha forte, o domínio do Pacífico seria questão de tempo. Ou seja, o plano deles era subjugar os Estados Unidos naquilo que ele tinha de mais forte naquela época, que era a sua marinha de guerra. Então, é planejado o ataque a Pearl Harbor. Um ataque que conta com 353 aviões que saem de 6 porta-aviões que estão estacionados no Pacífico rumo à ilha de Honolulu, né, em território norte-americano, que fica ali próximo ao Havaí, né, no Havaí, na verdade, né, uma das ilhas do Havaí. E aí no dia 7 de dezembro de 1941 a gente tem um ataque surpresa. Lembrando, gente, que até aquele momento, tanto o Japão quanto os Estados Unidos, apesar das diferenças, eram duas nações amigas. Não se tinha uma declaração formal de guerra, nem de um lado e nem de outro. Tá bom? Então, guarda essa informação que ela é importante. Duas nações amigas. E, então, conforme eu falei, os aviões partem dos porta-aviões e chegam a Honolulu. Todos muito carregados, com bombas, e começam, né, a despejar balas, mísseis, tudo que tem direito. É um ataque rápido, um ataque muito forte. A gente tem aí nessa brincadeira 2.403 mortes, dos quais apenas 68 civis. E alguns aviões são destruídos, outros são inutilizados, alguns navios encouraçados, enfim. Os Estados Unidos têm um prejuízo econômico muito grande, mas não o suficiente para subjugá-lo ao Japão. Tá, gente? A indústria norte-americana trabalhava a plenos vapores naquele momento, já pensando nos esforços de guerra. Então, o ataque de Pearl Harbor ele tinha que ser 100% eficaz, o que não foi. Na verdade, foi um ataque mal sucedido. Ou seja, ele passou muito longe daquilo que seus idealizadores queriam que acontecesse. E isso vai fazer com que o Japão pague um preço muito alto num futuro muito curto. Tá bom, gente? Guarda essa informação. Franklin Delano Roosevelt, no dia seguinte ao ataque, em 8 de dezembro, ele não tem outra medida que não declarar a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Né? Já se tinha um inimigo comum, que era o Japão. E no dia 11 de dezembro, tanto a Itália quanto a Alemanha também declararam guerra aos Estados Unidos. Então, enfim, não cabe nenhuma outra medida dos Estados Unidos que não entrar no embate na Europa e também na Ásia. Ou seja, acabar com seus inimigos europeus e com seu inimigo asiático. Tá bom, gente? Então, o Congresso aprova essa entrada, é feito um orçamento de guerra,
os Estados Unidos produzem muitos aviões, navios encouraçados, tanques, enfim, todo o esforço da indústria norte-americana e do seu poderio vai para a guerra. E aí começa o grande problema do Japão, que esperava destruir totalmente a marinha norte-americana, o que não aconteceu. Os navios danificados são rapidamente consertados e entram em combate. E aí já se começa, né, uma guerra muito forte na Ásia, com toda uma logística, equipamentos e com seus homens também na Europa, em apoio à Inglaterra e a parte da França, né, que se encontrava aí ocupada já pelos alemães, mas que tinha no seu grande líder, que depois vem a ser um dos homens mais importantes, vem a ser presidente da França, né, o general Charles de Gaulle, que nesse momento se encontra refugiado na Inglaterra e coordena aí alguns homens da resistência francesa, né? Não aquela França de Vichy, que é a França nazista. Essa aí a gente não merece nenhum crédito, tá bom, gente? Então vamos continuar aqui a Pearl Harbor. Então, gente, finalizando, o livro conta exatamente tudo isso. O planejamento do ataque japonês, o que foi idealizado, o que efetivamente aconteceu, né? Conforme eu falei anteriormente, foi um ataque mal sucedido, porque apesar de ter afundado alguns importantes navios, deixou outros ainda em condições de serem consertados e serem utilizados na guerra. Entenderam, gente? E é isso. É um livro interessante, a história todo mundo conhece, mas assim, quem quer saber um pouquinho do planejamento, um pouquinho do que aconteceu, aquele trágico dia onde tivemos aí mais de 2.400 mortes. Vale lembrar, gente, que apenas em 2001, nos atentados do dia 11 de setembro, tivemos mais norte-americanos mortos do que Pearl Harbor num único evento. Para você ver por quanto tempo perdurou essa catástrofe ocorrida aí no território norte-americano. Tá bom, gente? Então, assim, eu só tenho a agradecer a vocês, recomendo o livro, recomendo o filme, que é muito bom também, apesar de ter uma parte de romance, que tem até a guerra, mas tem o foco no romance entre dois pilotos e uma mulher que lutam pelo amor dessa mulher. Enfim, é muito interessante também o filme. Mas o livro, ele foca apenas na guerra, não tem a questão da ficção. Mas mesmo assim, eu recomendo demais, gente. E no mais, agradecer a todo mundo que acompanha o canal. Já somos aí 1.520 inscritos. Gente, muito obrigado mesmo. E eu peço, para quem não é inscrito no canal, se inscrever, deixar o like, compartilhar, porque juntos somos mais fortes. E o importante é saber. Tchau, gente.